Pernambuco identificou os primeiros casos confirmados de 2025 para o metapneumovírus humano em janeiro deste ano. No Brasil, o vírus circula há mais de 20 anos, sendo registrado pela primeira vez em 2004. Em 2001, ele já havia sido identificado na Holanda. As amostras positivas foram de 2 crianças, uma de 1 ano e 7 meses e outra de 3 anos e 11 meses, que são moradoras do Recife e Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do estado. Ambas apresentaram sintomas como febre, tosse, desconforto respiratório e diarreia, mas já receberam alta hospitalar após o tratamento. Mas afinal, o que é esse vírus? Temos motivos para alertas? Quais os mitos e verdades em torno do chamado HMPV? E é sobre isso que o Saúde Agora fala hoje. E nós estamos com a virologista e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios e são temáticos, enterovírus e emergências virais do Instituto Oswaldo Cruz, a Maria Siqueira, lá da Fiocruz. Marilda, seja bem-vinda aqui ao Saúde Agora. E eu já vou fazer a primeira coisa, antes da gente entrar nesses casos específicos, para quem está em casa entender exatamente o que é o metapneumovírus, né? Ele é mais um tipo de gripe, o que está acontecendo? Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês, nesse programa tão informativo, é um prazer muito grande. O metapneumovírus humano, como você disse, ele foi detectado pela primeira vez em 2001 na Holanda. Não quer dizer que ele começou a circular naquela época. Quer dizer que naquele momento, alguns cientistas tiveram metodologias que possibilitaram a identificação do vírus. E desde então, o diagnóstico para este vírus, para a identificação desse vírus, tem se tornado um diagnóstico mais comum, presente em vários países do mundo. Então, nós já temos, nas 2 últimas décadas, um número grande de informações sobre esse vírus. Então, ele é um vírus que causa uma doença respiratória, como vários outros vírus, e normalmente os sintomas são sintomas mais leves, como se fosse um resfriado comum. Então, uma pequena congestão nasal, aquela coriza, né, que tanto incomoda, o nariz ali escorrendo, um pouco de tosse. Normalmente são esses sintomas. Mas algumas crianças, principalmente crianças mais novas e também pessoas imunocomprometidas, podem fazer um quadro mais grave e necessitar de ir até uma emergência ou necessitar até de hospitalização. A partir desse diagnóstico de que o vírus está circulando, né, já como eu falei na abertura, em Pernambuco, é um sinal de quê para o nosso país? Esse vírus, ele circula no nosso país comumente, assim como em todos os países do mundo, não é? Então, ele circula todos os anos. Então, isso é um sinal de que, principalmente os pediatras os geriatras também, precisam ficar atentos e pensar que a criança também pode estar com aquele vírus. É isso, não é um sinal de um alerta, de uma preocupação. Isso é para o sistema de saúde ficar, então, ciente. Olha, nós já agora em 2005 já detectamos, no caso de Pernambuco, que provavelmente está circulando também em outros estados do nosso país, detectamos o metapneumovírus, que pode ser uma das possibilidades de causa de infecções respiratórias que várias crianças e vários brasileiros podem apresentar neste momento. Não é, como disse, uma questão de alerta ou de ficar preocupado em relação a um possível quadro que pode agravar a saúde da nossa população. Não estamos nessa fase.
Certo, Marilda. Agora, quando a gente pensa na nossa cultura, o brasileiro, toda vez que se sente resfriado, gripado, a gente infelizmente acaba se automedicando ou mesmo fala, eu não vou lá no hospital que eu estou com sintomas leves. Quando é necessário buscar atendimento ou com sintomas leves, a pessoa mesmo não sabendo se é o metapneumovírus, pode ficar em casa. Quais são as indicações? Sim. Bom, nós temos essas indicações, elas são principalmente pelas diferentes faixas etárias, né? Naturalmente que em crianças muito pequenas, as mães têm que estar mais atentas, porque as infecções respiratórias, não somente causadas por este vírus, mas por vários outros vírus e também bactérias, podem se agravar. Então, a atenção da mãe de perceber que a criança está tendo algum tipo de desconforto ou uma dificuldade de respirar ou nariz muito entupido, leve numa unidade de saúde, numa UPA, num posto de saúde, para essa criança ser avaliada. Porque a criança, quando é muito pequenininha, às vezes a evolução é mais rápida do que nós nos adultos. Então, essa atenção de perceber, tem febre, a criança está meio molinha, ela não está tão reativa como costuma ser, leva no posto de saúde e aproveita e coloca a carteira de vacinação em dia. Isso é uma questão também bastante importante, né? Uma vez que as mães, as avós, levem uma criança no posto de saúde, aproveita, já coloca a carteira de vacinação dessa criança em dia. Em relação à população mais adulta, de novo, não fique se automedicando. Tente se hidratar bastante, isso é uma questão muito importante. Nós estarmos com a nossa hidratação bem controlada é importante não só para as doenças respiratórias, mas para várias outras doenças, como uma medida de prevenção e de diminuição do agravamento do nosso quadro. Nós não podemos desidratar. Então, a gente tem que se hidratar bastante, que isso, inclusive, previne, inclusive, do vírus e de bactérias se alojarem no pulmão, causando, porque ele vai ter um ambiente mais ressecado, pode causar um agravamento de infecções no pulmão, se nós estivermos desidratados. Então, é importante a gente estar com a hidratação em dia, é importante a gente notar, a gente está fazendo febre, não está fazendo febre, e perceber se no nosso ambiente que nós convivemos, o nosso trabalho, se tem pessoas com algum imunocomprometimento ou se tem grávidas do nosso lado, e aí até usar uma máscara para prevenir, então, de contaminar o nosso colega de trabalho. Aí você abordou, Assim, Marilda, são muitos pontos, né, quando a gente pensa. Eu até ia falar mesmo sobre a questão da vacinação. Hoje, quando a gente vai, principalmente na rede pública, a gente tem lá as vacinas contra a gripe, cada ano tem uma campanha diferente. E em relação ao metapneumovírus, já existe uma vacina ou não? Vacinando contra os outros tipos de gripe, a gente também minimiza. Como que é essa relação específica desse vírus com as vacinas que hoje nós temos no mercado? Nós não temos, até o momento, nenhuma vacina disponível contra o metapneumovírus. Não existe isso. Para as infecções virais, infecções respiratórias virais, o que nós temos é a vacina contra o Covid, a vacina contra influenza, contra a gripe, que nós temos que tomar todos os anos, e agora, mais recentemente, a partir do ano passado, disponível também para alguns grupos, principalmente grávidas, a vacina contra o vírus sincicial respiratório. Contra o metapneumovírus, nós não temos. Qual a importância de nós estarmos com essas vacinas em dia? A importância é nós nos prevenirmos dessas doenças, né? Covid, gripe,
vírus sincicial respiratório, e também prevenir que a gente faça infecções duplas, co-infecções. Então, é melhor a gente se infectar só pelo metapneumovírus do que por ele e pela gripe, por exemplo, ao mesmo tempo. E como uma delas nós temos vacina, no caso da gripe, no caso de Covid, então a gente deixa as vacinas em dia, né? Sempre com a caderneta atualizada, que a gente então se previne dessas infecções respiratórias para as quais nós temos como nos prevenir, porque para metapneumo e vários outros vírus respiratórios ainda não temos uma vacina disponível nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo. E quando a gente pensa em levar essa pessoa, principalmente as crianças com esses sintomas que você menciona, chegando lá, hoje a nossa rede de saúde está preparada, por exemplo, para fazer um exame específico para esse vírus? Qual que é a sua avaliação? Tá. Este vírus, assim como vários outros vírus respiratórios, eles ainda não entraram num diagnóstico individual. Isso não é só aqui no Brasil, desculpa, isso é na maioria dos países do mundo. O diagnóstico do metapneumovírus, ele é realizado na rede pública, naquelas unidades de saúde que são unidades sentinelas para infecções respiratórias, para gripe, em todos os estados brasileiros, nós temos algumas unidades de saúde pública que são unidades sentinelas. Esse sistema não é exclusivo do Brasil, é um sistema que a maioria dos países utilizam, ou seja, a criança ou o adulto chegam nessas unidades e são coletados materiais clínicos dentro de alguns critérios destes pacientes e enviados para os LACENs, que são os Laboratórios Centrais de Saúde Pública, que temos um em cada capital dos nossos estados aqui no Brasil. E o LACEN, então, os LACENs realizam o diagnóstico principalmente para gripe, Covid, sincicial respiratório, e o metapneumo, ele entra, então, como um diagnóstico diferencial para saber se na população aquele vírus está circulando, mas não como um diagnóstico de caso a caso de cada pessoa. Esse é o sistema que nós temos implementado. O Marilda, infelizmente, né, com o advento da internet, a gente também está tendo que lidar com as fake news. E não foi diferente nessa questão do metapneumovírus, inclusive com a circulação dizendo que na China começou uma pandemia, na Europa e tudo mais. Isso não tem nada a ver com pandemia de Covid-19 e com coronavírus. Vamos deixar bem claro. Vamos deixar bem claro. Primeiro, nós temos que entender o que é uma pandemia, qual a definição de uma pandemia, né? Então, a pandemia é quando nós temos o início, a entrada de um novo vírus, um vírus que nunca circulou na população mundial. Então, ele chega nessa população, né, através principalmente de outros animais, por exemplo, como foi o caso da Covid, que passou de um hospedeiro animal para o hospedeiro humano, e o hospedeiro humano, nós, nunca tivemos contato, por exemplo, com a Covid. E o vírus conseguiu se transmitir muito bem entre os humanos e causou uma pandemia, ou seja, o vírus se espalhou para todos os continentes. Então, nós temos um novo vírus que nunca circulou na população humana e que conseguiu se espalhar, ser transmitido. Isso é uma definição clássica do que é uma pandemia. No caso do metapneumovírus, nós já temos a circulação desse vírus, nós não sabemos por quantas décadas esse vírus já circula, quando ele foi introduzido na população humana. O que nós sabemos é que em 2001 foi a primeira vez que identificaram ele. Provavelmente já estava circulando há muitas décadas anteriores. E, portanto, nós não temos agora uma pandemia, não vamos ter uma pandemia.
Tá certo, então eu agradeço a sua participação aqui no Saúde Agora. Prazer muito grande. E eu que agradeço esse convite e muito obrigada aí pela iniciativa deste canal de televisão de ter, então, um programa assim tão importante de informar a toda a nossa população e atualizar o que vem ocorrendo em termos de saúde e as pessoas poderem ter uma informação confiável através de vocês. Eu é que agradeço essa iniciativa de vocês. Muito obrigada. Tá certo, então, no Saúde Agora, nós acabamos de conversar com a virologista e chefe do Laboratório de Vírus Respiratórios, Exantemáticos, Enterovírus e Emergências Virais do Instituto Oswaldo Cruz, Amarilda Siqueira, da Fiocruz. O Saúde Agora fica por aqui. Até uma próxima.